Vocês não imaginam o perrengue que eu passei em chegar nessa cidade. Aqui em São Paulo, no começo, parecia que eu era um fantasma, sozinha no meio de uma multidão. E São Paulo me ensinou a ser mais resiliente, me deu meu sustento, meu público, a minha história. Oi, amiga, tudo bem? Se você está chegando aqui no nosso canal e gosta de um bom papo, olho no olho, com um bom cafezinho, gosta de histórias reais, chega aqui, já deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você não me conhece. Eu sou a Aline Sá, aqui do Nina Fala Mais, e a gente vai estar falando um pouco nesse vídeo, né, sobre a minha vida. Esse canal é para falar sobre a minha vida, é um livro assim aberto com vocês, né? Pega seu cafezinho, senta aqui comigo, que a gente hoje vai falar e vai ter aquela conversa de coração aberto mesmo. Se você me vê aqui nas redes sociais, em São Paulo, bem estabelecida, trabalhando, fazendo as minhas coisas, indo para TVs, indo para eventos, indo para coletivas. Vocês não imaginam o perrengue que eu passei em chegar nessa cidade. Há exatamente 8, 9 anos atrás, eu estava colocando a minha vida inteira dentro de uma mala, num ônibus e vindo aqui para São Paulo. Veio eu, minha família, cachorro, e a gente veio para cá para São Paulo, Thalita ainda na época de fase escolar, e a gente saindo do interior do Rio, da cidade onde a gente morava, e vindo aqui para o desconhecido, para São Paulo, para essa selva de pedras que é aqui. Hoje eu vou te contar os perrengues e as vitórias e as histórias que eu passei com a minha vinda aqui para São Paulo, com a nossa coragem, a coragem da nossa família de vir para cá e de vir para esse desconhecido. Eu já te convido para você pegar o seu cafezinho, que a gente vai bater esse papo gostoso de coisas que eu deixei guardada, trancadas, 7 chaves. E olha que teve momentos muito específicos nessa minha vinda, tá? Teve perrengue, teve doença e também teve muita solidão aqui em São Paulo, que me fez arrumar as malas, quase voltar para poder voltar para o interior do Rio. Fica aqui comigo que hoje eu vou abrir tudo isso para vocês. Quem nasce e mora no interior de um estado, né, sabe que a vida lá é totalmente diferente, é outra, né? O tempo passa mais devagar, parece, as coisas são muito mais perto. E quando você desembarca na rodoviária do Tietê, aqui em São Paulo, o som da cidade já começa te engolindo ali. O primeiro choque que a gente tem quando chega em São Paulo é o ritmo da cidade. Todo mundo correndo, todo mundo desesperado, ninguém olha para você, ninguém olha no seu olho, todo mundo parece que está com um compromisso inadiável e parece que tem coisas para fazer até as próximas 2 vidas que vêm por aí. E eu ali com uma criança, malas, e segurando uma caixa com um cachorro na minha mão e pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz? Né? Antes de vir aqui para São Paulo, de ter toda essa mudança, nós sofremos os perrengues de conseguir o local para morar. A gente não conhecia nada aqui. Quando eu falo que a gente não conhecia nada, era nada mesmo. A gente não conhecia ninguém aqui. A gente não conhecia local para morar aqui. A gente não conhecia exatamente nada. A única coisa que a gente tinha é que a gente queria mudar para cá. A gente nunca tinha vindo a São Paulo. A gente não tem ninguém morando aqui em São Paulo. A gente não tinha parente, a gente não tinha amigo, a gente não tinha conhecido, a gente não tinha exatamente ninguém. E você fala, né? Como que vocês mudaram para lá? De início, a gente sentia
quando a gente chegou aqui, que São Paulo queria expulsar a gente da cidade, sabe? Parecia que não queria que a gente estivesse aqui. Nós viemos para cá desempregados e um sonho que muitos têm na vida, que é o sonho de dar certo, de crescer na vida, de ter uma vida melhor. E o Paulo queria se recolocar no mercado de trabalho, dentro da sua área. Antes de mudarmos para aqui para São Paulo, a gente tinha uma vida muito bem estabilizada na cidade onde a gente morava, no interior do Rio, que é Resende. O Paulo era instrutor no Senai, na parte de informática, tinha um bom salário, a gente tinha um bom apartamento lá, mesmo o apartamento era enorme mesmo, tinha carro, tinha emprego estável, tinha uma vida boa, e a gente queria mudar tudo isso. E parece que é uma coisa meio estranha quando a gente fala assim, né? Mas a gente sabia que vindo para aqui, para São Paulo, Paulo se recolocaria no mercado de trabalho, dentro da sua área, que é a área de tecnologia, porque lá a gente não tem muitas oportunidades para isso, na cidade do interior do Rio. E a gente sabe que aqui no São Paulo é onde tudo acontece, né? O financeiro está aqui, a tecnologia chega aqui, tudo aqui chega primeiro em São Paulo. E depois de muita conversa, muita oração, e a gente viu que era a hora de estar se arriscando, né? Paulo foi mandado embora fim de outubro, mais ou menos, de 2017, porque não tinha como vir para cá sem dinheiro, a gente precisava desse dinheiro para a gente se manter aqui. E a gente não procurei casa, não fiz pesquisa de nada. E quando ele saiu, foi aquela correria que a gente precisava fechar casa, precisava fechar escola, precisava ver onde morar, e foi uma correria danada. E aí veio essa questão de onde morar, qual bairro, o aluguel, escola, emprego, tudo isso virou uma loucura. E aqui, quando a gente chegou, a gente começou a estranhar tudo. Estranhamos o sotaque do povo daqui, a correria das pessoas, as ruas, o metrô hiperlotado. Lá em Resende a gente tinha carro, morava perto do centro da cidade, perto do local onde o Paulo trabalhava. Thalita estudava na escola, lá no SESI. E o Paulo levava e buscava, a gente tinha parente perto, era assim, totalmente diferente daqui. A gente não dependia também de transporte público, a gente estava disposto a enfrentar tudo isso aqui em São Paulo. Outra coisa que a gente se assustou demais foi o frio daqui. Meu Deus, embora Resende faça frio, não é o frio do Rio, não é igual ao frio de São Paulo. Aqui em São Paulo não tem aquela coisa de usar o casaco no frio, guardar para usar no ano que vem. Não, aqui cobertor, casaco, tem que ficar tudo à mostra. É porque um dia tá frio, um dia tá calor, e aqui tem dia que faz todas as estações do ano num dia só. Tem dia que tá frio de manhã, tá calor no meio do dia, tá frio de noite, chove de tarde. Enfim, aqui em São Paulo realmente é essa loucura. E isso foi terrível pra gente se adaptar, principalmente eu. Eu fiquei super doente durante muito tempo aqui. E o outro choque que a gente tomou também aqui em São Paulo foi o cultural. O custo de vida aqui realmente é muito alto, e a diversidade que tem em São Paulo. São Paulo é a terra que tudo tem, tudo se vê, e é tudo muito mais caro também. E quando você vem do interior para cá, lá dentro da cidade, no interior, você imagina do que é São Paulo. Você imagina essa diversidade. Você imagina a cultura daqui. Você só imagina, mas você de fato
não conhece, porque São Paulo realmente parece que o mundo está aqui dentro dessa cidade. Mas quando a gente resolveu, mudar para cá, a única coisa que a gente tinha certeza e já tinha fechado praticamente era a escola da Thalita. A única coisa que a gente tinha certeza quando a gente veio para cá, a gente já tinha matriculado a Thalita e que a casa, a escola praticamente era na esquina da nossa casa, Por isso, quem mora aqui em São Paulo, isso é praticamente luxo, você ter uma escola dentro da esquina da sua casa, Um dos meus maiores medo como mãe, era vir para São Paulo, Thalita estudar longe, andar de van, aqui chama perua, andar de van para escola longe, com pessoas desconhecidas. Esse era o meu medo muito grande. Tanto é que quando a gente já estava pensando em vir, nós falamos ali com os meus pais e a gente orou muito para isso. A minha mãe sugeriu vir sozinho, nós dois a gente vir sozinho e se estabilizar e depois trazer a Thalita. Só que eu falei, não, porque eu já deixei a Thalita para trás. E eu vou contar isso para vocês num vídeo muito em breve, tá? Eu falei, não, se é para ir, vai todo mundo. Se é para sofrer, vai sofrer todo mundo. Se é para dar certo, vai dar certo com todo mundo. Se é para dar errado, vai dar errado com todo mundo. Nós vamos, nós três, e vai ser isso que vai fazer. Mas eu sei que conseguir uma escola assim muito próxima da casa, principalmente a gente que morou na esquina praticamente da escola, isso é uma realidade que não é para muitos aqui em São Paulo, tá? Mas a escola que a gente colocou a Thalita foi maravilhosa, foi super acolhedora. Lá ela fez amigos, lá ela arrumou um namorado. Para a Thalita foi um saldo positivo. E logo depois veio a nossa mudança, O Paulo também arrumou um emprego numa empresa de tecnologia, passou muitos perrengues lá também, foi muito desafiador para ele, não foi fácil, mas aos poucos ele foi conseguindo. A parte mais difícil, a pior parte, não foi a correria, não foi o trânsito, não foram as contas, o custo de vida alto. Eu acho que a pior parte de morar aqui em São Paulo, para mim, foi a solidão. No interior, você cruza com pessoas na rua, você tem seus amigos, você tem a dona da padaria, você tem a mãe dos colegas na porta da escola, tem as seus amigos e suas amigas, tem as amigas do cafezinho da tarde, um cafezinho junto. E aqui em São Paulo, no começo, parecia que eu era um fantasma, sozinha no meio de uma multidão. A filha estava na escola fazendo amigos, o marido no trabalho, por mais que tenha sido difícil, e o Paulo é bem quieto, ele também estava tendo ali uma comunidade onde ele vivia, ele trabalhava com aquelas pessoas, conversava todos os dias com ela. Thalita também já estava fazendo amigos, já estava fazendo dança na escola e tudo mais. E eu olhava para aquelas paredes brancas dos apartamentos e parecia que o silêncio do dia gritava. Ele parecia que gritava nos meus ouvidos. Por mais que eu na época fazia meus trabalhos, eu vim para cá trabalhando com papelaria personalizada, eu fazia meus trabalhos, eu tinha minhas clientes, eu tinha as minhas redes sociais, falava com a galera nas redes sociais, eu me sentia muito sozinha. E eu acredito que uma das coisas que me fez aprender aqui em São Paulo foi que você vai viver a solidão e vai aprender a morar nessa cidade desse jeito. Mas também, gente, aqui em Paulo você encontra amigos, embora sejam pouquíssimos,
não são grudados, não tem aquela questão de tá todo mundo junto, qualquer hora, vamos tomar um café, mas sempre tem alguém disposto a te ajudar. Você sempre faz amizade, né? Teve uns dias que a Thalita ficou doente e eu não sabia que médico levar. Teve dias que eu fiquei muito doente e não sabia onde começar sobre a minha questão da doença. Eu falei nos vídeos sobre o câncer da tireoide, dei uma pincelada ali, mas nessa correria desse tempo eu sentia que eu era sozinha, eu sentia muito a solidão, eu sentia medo, para falar a verdade, de estar sozinha. E como diz o ditado, né? São Paulo é a terra onde o filho chora e a mãe não vê. E isso é muito verdade. Eu chorava muito me sentindo sozinha. Eu tinha medo da solidão, porque eu ficava muito tempo sozinha. E sozinha mesmo. Eu só tinha o Tobias, que era o nosso cachorro na época, não tinha com quem falar. Mas São Paulo também tem suas magias, né? Nem tudo aqui é só perrengue. Ela vai te testar, a cidade vai te testar, mas você tem que aguentar o tranco e ela te adota. As coisas começam a mudar quando eu parei de comparar São Paulo com a cidade e com as coisas que eu tinha deixado para trás e viver aquilo que a cidade tinha para me oferecer. A Thalita se adaptou super rápido na escola, fez amigos, começou a namorar. Eu fiz ali as minhas primeiras amizades com as mães das amigas da Thalita, meio que superficial, mas tinha ali umas amizades, né? Acabei me envolvendo com a família do namorado da Thalita. A gente se fala sempre, a gente se dá bem, já passei festas com eles, mas não somos grudados, tá? Mas a gente se dá muito bem. Eu acho que não tem mais essa proximidade e talvez não tenho mais amigos aqui em São Paulo e não tenho mais proximidade com a família do namorado da Thalita por conta da minha correria mesmo, sabe? Da minha correria do meu trabalho, dessa correria, dessa questão de viver do digital. Mas foi aqui em São Paulo que eu consegui o espaço profissional. Entendi a pressa das pessoas na rua, entendi que não é grosseria, que era esse ecossistema do local da cidade. Eu continuo fazendo meus trabalhos de casa, trabalho home office, mas a questão da solidão, eu acho que foi passando, sabe? Embora ainda me acho que eu sou sozinha. Eu lembro perfeitamente quando eu entendi que aqui em São Paulo era a minha casa. Foi depois do primeiro ano que a gente passou aqui, que o primeiro ano para mim foi muito doloroso. Foi um ano onde eu não tinha amigos, vivia nessa solidão e eu passei todas as datas comemorativas que eu passava junto com os meus pais e com o meu filho mais velho, aniversário dia da mãe dos pais, essas festas assim, a gente passou longe. Deu a perceber, deu aquele estalo de que eu tinha que usar a tecnologia ao meu favor. Eu olhei, vi aqueles montes de prédios e eu não senti mais aquele aperto no coração que eu estava. E se você está assistindo esse vídeo de qualquer lugar do Brasil, se você já mudou para outro estado, se você tem vontade de mudar, me conta aqui que eu quero saber da sua história também. O que mudou para você mudando de lugar? Qual é o medo que você tem para você dar esse passo, colocar esse sonho para fora? Mudar sozinha já é difícil. Com um filho é um desafio dobrado, mas também dobra a força. E São Paulo me ensinou a ser mais resiliente, me deu meu sustento, meu público, a minha história. E hoje, 8 anos depois,
eu olho para trás e sinto orgulho de tudo que eu vivi aqui durante esses primeiros tempos. Orgulho da mulher que chegou aqui cheia de medo, de malas na rodoviária, mas com uma bagagem de muitos sonhos. E eu vi o quanto eu cresci aqui, o quanto São Paulo me fortificou, fortificou a minha família, fortificou o meu casamento. E eu posso dizer para vocês que São Paulo realmente mudou a nossa vida. Não estamos ainda muito longe daquilo que a gente quer conquistar, mas nós estamos muito felizes que a gente não desistiu, que nós não desistimos um do outro e que eu falo sempre que aqui é nós três por nós três. Por mais que tenha, a Thalita já tem uma nova família, que é a família do namorado, mas somos nós três por nós três. E isso nos fortificou bastante. A nossa aliança com a nossa família fortificou muito o meu casamento. E quando a gente vai para esses lugares assim, pode dar muito certo, como pode dar muito errado, gente. E a gente veio disposto a tudo. E tá dando muito certo. Paulo está muito feliz na sua profissão, conseguiu atingir um cargo que ele muito almejava, está fazendo mais uma pós-graduação agora voltada para inteligência artificial. Eu saí do mundo da papelaria personalizada, agora eu vivo num outro mundo, falo sobre reality show famosos e vivo sempre em TVs, podcasts, coletivas, eventos, coisas que eu não viveria, talvez, se eu tivesse continuado na cidade onde a gente estava. Assim, no saldo positivo, deu tudo certo. No saldo negativo, ainda temos os nossos perrengues aqui em São Paulo. Me conta aqui nos comentários, você já mudou de cidade? Você tem vontade de mudar de cidade? E se você gostou desse vídeo mais intimista aqui no nosso canal, deixa aqui seu like, se inscreva no nosso canal. Vamos bater um papo, beber um cafezinho no próximo vídeo. Um grande beijo e obrigado por tudo. Bye, bye!